Olá, pessoal. Eu sou a professora Cláudia e quero conversar com você sobre um momento muito importante, que é a construção do diagnóstico social. A ideia, né, quando eu passei a ofertar esse curso, Assistente Social e os Transtornos de Aprendizagem, uma coisa que me chamou a atenção, né, primeiramente, é importante falar para você que, ao longo dos anos, né, trabalhando com o curso da educação, eu fui percebendo lacunas dentro do trabalho do assistente social. E uma das lacunas é essa questão de ter uma percepção de que os transtornos de aprendizagem são demandas para o assistente social. E isso passou a me incomodar, porque passava de forma invisível pelos profissionais. E algo que, à medida que eu comecei a perceber isso, e eu conversava com as profissionais, elas não sabiam sequer dizer quantas ou se haviam crianças e adolescentes na escola onde elas atuavam com algum desses transtornos. E, obviamente, isso acendeu duas luzes para mim. A primeira é uma maior e mais preocupante, é de que os assistentes sociais não conhecem a demanda que, que exige o seu trabalho ali na instituição. E, obviamente, né, não quero lançar culpa, nenhuma responsabilidade. Os assistentes sociais já estão chegando nesse espaço assim, num trem em alta velocidade, né? Já chegam para atuar. E essa condição do planejamento muitas vezes fica em segundo plano. Se quer fazer um diagnóstico social. Então, isso, né, é a primeira luz. Os assistentes sociais não estão fazendo diagnóstico social nas escolas, né, nos seus espaços de trabalho, e por isso não conhece as demandas da sua atuação. A segunda coisa é que, muitas vezes, a não identificação não é que não chegou para o profissional, é que pode estar sendo secundarizado também ali naquele espaço, até para os outros profissionais, os professores, por exemplo. Uma coisa que acontece com os transtornos, e eu acredito que isso já seja assim bem ciente para vocês, é de que o desconhecimento, né, leva os profissionais que estão ali a também a não levantar o questionamento. Pense, né, crianças e adolescentes que estão vindo de uma família, muitas vezes sem estrutura, uma família de baixa escolaridade, que nunca ouviu falar de TDAH, de TOD, até mesmo do autismo, e chega na escola, começa a apresentar uma série de sintomas que, né, dificultam a sua aprendizagem. As pessoas, a primeiro momento, intitular como levado, como preguiçoso, né? E sem em nenhum momento levantar o questionamento que pode ser algo ali, um transtorno. E quando se levanta a indagação, é direcionado para avaliação, né, para os especialistas. Então, às vezes, essa comunicação aí fica falha e as crianças passam anos a fio sem ter, né, realmente um diagnóstico que vai colocar eles na rota, né, daquilo que é a superação daquela dificuldade. E aí a gente só fica com os números, os milhões que não são alfabetizados, né? Aqueles que estão, né, passando de séries, mas são assim analfabetos funcionais, né? Por quê? Tem várias razões, mas ninguém também ousa, né, ali olhar se é uma questão de transtorno. Então, para que você chegue no seu contexto de atuação, né, e já levante as possíveis demandas, não só de transtornos, mas de outras, o diagnóstico social, ele é muito importante.
E nessa aula eu estou traçando aqui para você um passo a passo daquilo que eu julgo ser um caminho pertinente para a elaboração desse diagnóstico social, tá? Veja bem, né, não se trata no diagnóstico de uma perícia, né, mas assim da construção de uma metodologia de construção, que esse caminho que eu estou citando aqui não é o único, né, podem ter vários outros, mas que fariam com que a gente tenha aí a possibilidade, né, de mapear, né, no primeiro momento, identificar alunos com algum sintoma, né, inicie o mapeamento, né? Assim, mas como é que eu vou perceber? Né? Coloque no teu questionário, se foi isso, né? Eu estou falando aqui, para tanto, utilize questionário a ser preenchido por professores, entrevista com os pais e responsáveis e pesquisa na documentação do aluno, da aluna, na busca de laudos ou informação. Olha, eu até citei para uma colega que me fez uma pergunta: como eu monto esse questionário? Eu sugeri até usar a ficha de avaliação socioeconômica, porque ela é bem completa, mas precisa inserir ali alguns elementos que possam, pelo menos, né, levantar alguns sintomas para possíveis indagações se é um possível transtorno. Veja bem, não é uma avaliação e não é o assistente social que dá né, essa avaliação, essa condição para a criança. É uma equipe biopsicossocial, certo? A gente vai falar isso mais adiante, mas para que o assistente social possa dar alguma contribuição, minimamente você precisa identificar sintomas. A gente vai ver, por exemplo, quando a gente falar do transtorno opositivo, né, desafiador. Nem toda birra é TOD, né? Nem toda resistência é TOD. Como nem todo esquecimento também possa ser algum transtorno. Então, mas a gente tem que ter um ponto de partida. É igual a questão da violência, né? Salvando aqui as devidas proporções, a violência muitas vezes a gente suspeita e encaminha para o órgão que é responsável pela investigação, né? Então, digamos que esse mapeamento seriam as suspeitas, né? Aqueles indícios, né? Você vai ter lá na avaliação socioeconômica que possa ser o seu questionário a ser utilizado, que é a criança, que é o cômodo da casa, né? Não tem quarto para a criança, né? Então ela dorme com os pais. Isso pode ser indício de algum transtorno? Pode, mas não necessariamente vai gerar, né? Então, são luzes que você vai buscar acender por meio desse mapeamento para que você possa aí, né, começar a identificar e a contribuir com essas crianças e adolescentes. É claro que assim, pessoal, eu sei que nos meus cursos eu estou falando para municípios de porte pequeno, cujo único recurso para a criança muitas vezes é o assistente social, né? Às vezes nem o psicólogo tem, como eu também estou falando para municípios que têm toda uma estrutura já, né, de acolhimento, de proteção, né? Então, obviamente, a gente precisa, né, vocês precisam ouvir isso e fazer a adequação de qual realidade você está. Agora, acender a luz do mapeamento, né, por meio aí desse levantamento, não vai dar para você trabalhar com todos. Você vai ter que construir uma prioridade. E essa prioridade é quando você começa a aprofundar, né? Vejamos, quando você faz o mapeamento e aí você vou selecionar todas as crianças que tenham pelo menos já algum laudo, né, de que tem ali um transtorno, uma deficiência para eu priorizar no meu atendimento. Então, você já está fazendo um recorte entre aquilo que chegou do mapeamento para as prioridades para você começar a trabalhar, né? E aí, para essas prioridades, você já pode fazer uma entrevista com professores e pais para afunilar e ter novos elementos que possam ali trazer uma caracterização, né, para você. Depois, você já vai ter aí material entre o mapeamento e a identificação de prioridades, um material farto para você organizar prontuários.
Eu sempre digo que a meta de todo assistente social seria ter um prontuário para cada aluno da escola. O que a gente sabe que muitas vezes é impossível, né, como um profissional muitas vezes vai dar conta de 100 crianças ou até mais, né. Mas o que você já tiver à mão, abra pelo menos a primeira ficha com esse questionário preenchido, e aí, né, você vai construindo ali à medida que você for fazendo as suas intervenções. Mas Cláudia, veja bem, o diagnóstico social é um estudo, né, de mapeamento, de conhecimento, mas eu também já estou utilizando para intervenção? Sim, porque todo esse material, e aí aqui é o quarto passo, já vai dar indício para você começar a construir a tua intervenção. Por quê? Você vai ter um conhecimento dessa população, uma caracterização dessa população que vai trazer muitas luzes, digamos assim, vai acender muitas luzes para você estar atuando. Então, né, como se diz, né, atacando um coelho com 2 coelhos com uma cajadada só, né. Não, eu acho que esse ditado não é muito bom, mas, né, você vai estar aí, né, em 2 frentes com uma única iniciativa, ok? E veja, você está estruturando o seu trabalho como profissional ali naquela unidade. E no final, você já vai poder ter você já terá condições de elaborar o teu relatório diagnóstico. Agora você vai poder produzir caracterizando o seu público, quantos com laudo médicos, né, quantos com algum tipo de sintoma, o gênero, a idade, os dados socioeconômicos, se já existe, né, algum enfrentamento do transtorno. E aí, quando alguém te perguntar: "Ah, quantas crianças com transtorno existem nessa escola?", você vai poder dizer: "Identificados com laudo X, com algum tipo de suspeita demandando investigação Y". Você vai ter aí uma caracterização do seu público, para que você comece a atuar, né, e saia daquela questão de apagar incêndio, né, a demanda individual que chega até você. E você já vai ter elementos para ter, né, uma boa visão. Novamente eu dou aquele recado, né, isso aqui, né, obviamente é um bom caminho para você estruturar a sua prática dentro da escola e que vai abrir aí uma série de outras possibilidades, né, de projetos, de intervenções, mas faz no seu tempo, faz com calma, faz com cautela, não se culpe porque você não está fazendo. O objetivo aqui do nosso curso é te dar bases para você fazer boas escolhas na sua intervenção profissional. Não é para você ficar, né, ansiosa no sentido de que não, eu quero fazer agora o diagnóstico social e vou fazer em um mês, né? Veja bem, né, você tem uma série de demandas para você dar conta numa instituição e eu entendo perfeitamente. Eu, enquanto assistente social, também, né, tenho os meus desafios, mas aqui a gente está emprestando ferramenta uma para a outra, né, umas para as outras. E isso é fundamental para que a gente tenha pelo menos o olhar ampliado de como estruturar a nossa prática. Bom, vou ficando por aqui, nosso curso continua e te aguardo para nossas próximas conversas. Um abraço.